O Papo Leal de hoje é com Warley Santana, ator, tradutor, apresentador e ventríloco. E aí, Warley, queridão, como é que você tá, rapaz? E aí, André? Tamo aí, cara. Tô feliz, velho. Feliz de falar contigo. Tamo aqui, na luta, entre pandemias e coisas, e bebidas, água e sal. Que bom, cara. Primeiramente, eu queria agradecer você ter esse tempinho para conversar comigo. E já começando, eu te pergunto por que você teve esse interesse em dar essa entrevista para mim e por que você resolveu falar sobre todos esses temas que a gente vai abordar durante a entrevista. Primeiro, eu agradeço demais de estar aqui contigo. Você sabe do meu apreço pela Vossa Senhoria. E não é de hoje que a gente se conhece. Você é um baita brother, um cara muito inteligente mesmo, assim, tô falando de coração, você sabe. E também você colocou palavras na minha boca agora, muito recentemente, cara, né? Não tá certo, que é o programa da minha vida, cara. É o programa que eu considero o programa mais legal da minha vida. É difícil achar quem não goste do Tá Certo. Mas, assim, eu amo esse programa. Sou de suspeito para falar e tive o prazer de trabalhar contigo lá também, cara. Então, tô agora no começo do stand-up e, vixe, tem muita coisa para te conversar. E por que você resolveu fazer? A gente vai falar um pouco da sua vida, da sua carreira, daquela coisa, né, que sempre acontece com gente famosa como você, mas você também resolveu falar um pouco sobre o destino, né? Por que você resolveu falar sobre isso? Porque é uma coisa que me intriga demais, André. Me ajuda, cara. Porque assim, ó, vamos lá. E o destino, se ele existe, ele é muito interessante. O que eu quero dizer, se ele acontece de fato, se ele já está traçado, e qual é o caminho do livre-arbítrio, então, se ele já está traçado? O livre-arbítrio ou um existe ou o outro existe. Não dá para os dois coexistirem. Entende? Entendo. O que eu quero dizer? Porque se existe o livre-arbítrio, você pode fazer o seu próprio destino, né? Você é o senhor do seu próprio destino. Mas, se existe o destino, existe Deus que fez com que você chegasse naquilo e já traçou lá atrás. E aí, você entendeu? Deus existe de qualquer forma. Guarda numa caixinha que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu queria começar com você contando um pouco sobre sua trajetória. Conta um pouco sobre você para as pessoas te conhecerem. Quem é que não conhece ainda, mas por favor. Cara, mas calma, tem muita gente, cara. Quando eu vou... Vixe, não, nossa. Comecei aos 17 anos de idade, eu descobri que eu ia ser pai. Olha só. E aí a maior felicidade da minha vida, minha filha, que se chama Andressa, e não é papo, ela sabe disso. Eu podia muito assim, hipocrisia, né, e tal. Mas não, cara. Ela nasceu, minha vida mudou para 1000 vezes melhor. Comecei a trabalhar como professor de inglês. A única coisa que eu já feito na vida de útil era ter estudado inglês, né, desde criança. E aí isso me ajudou. E aí é claro que depois disso eu quero conversar contigo sobre a questão do livre-arbítrio. Aí, beleza. Comecei a trabalhar como professor de inglês aos 17, 18 anos. Quando eu tinha 19 para 20, eu me tornei o coordenador pedagógico das redes CNA mais jovem do Brasil. Eu era chefe de professores que davam aula há 20 anos. Foi bizarro. E também eu comecei a viajar como intérprete nessa mesma época. Então, viajei com o Alexandre, dono da Cacau Show, fomos para França, Suíça, Inglaterra. Viajei também com um amigo para os Estados Unidos algumas vezes, fui para a China. Fui crescendo como profissional, mas sempre nunca ganhando grana mesmo. Assim, isso é um outro assunto, né? Mas assim, e aí trabalhei bastante como professor, comecei a estudar. Aí eu percebi que a questão de estudar ajudava, ainda mais idiomas. Então, quando eu terminei meu curso de inglês e comecei a dar aula de inglês, eu comecei meu curso de espanhol. E aí depois comecei a dar aula de espanhol. E aí comecei a dar aula de português para estrangeiro e falei assim, comecei a viajar como intérprete, falei, vou fazer faculdade de tradução, que tem tudo a ver com o que eu estou fazendo. E eu estou adorando viajar, e beleza, e é isso. E aí comecei a fazer, e aí eu fui traduzir, fui fazer versão, né, do português para o inglês, para Reuters, agência de notícias. E comecei a fazer
sobre as matérias nossas aqui pela IT Mídia, que é uma empresa de tecnologia aqui no Brasil, aqui em São Paulo, inclusive tem na Bahia e tal. Aí o que acontece? Eu comecei a fazer, mas eu comecei a ficar muito estressado porque tradução é uma coisa que demanda muito e tal e tal. E aí quando eu fiquei muito estressado, falei, cara, não, eu aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa para relaxar. Aí uma amiga, por que você não faz teatro? Aí eu fui fazer teatro para relaxar. 2 meses de curso, eu peguei o primeiro comercial. O que eu ganhei no comercial pagava 4 meses de tradutor se matando. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Adorei fazer o que eu gosto, fazer uma careta e não sei o quê. É óbvio que depois eu descobri que não era nada disso, mas larguei tudo para minha carreira de ator. Críticas, milhões. Mas aí esse foi a minha decisão. E foi isso, cara. Fui atrás do meu sonho de viver disso. Cara, coisa maluca isso daí, hein, meu? Agora, e aí você fez o curso de ator e depois, como é que você fez essa passagem para o humorista? Boa pergunta. Porque assim, cara, é o seguinte, eu achava que eu era um ator sério. E aí eu queria Shakespeare, né, assim, né, Hamlet, Macbeth, não rolou, cara, porque eu sempre era convidado, ou eu fazia coisa assim de compre álcool em gel, uma coisa mais, era o máximo da minha interpretação. E aí eu fui sendo levado para isso. Eu fiz um filme que se chamava Rinha, que todo mundo fez, assim, todos os atores da geração fizeram, assim, esse filme também, que tem uma galera. E aí era muito legal. A partir do Rinha, eu fui convidado para fazer uma peça de teatro com a Mara Carvalho. Aí eu fui fazer, não CQC. E fala um pouco dessa história do CQC, quer dizer, você fez teste? Quem me convidou, né, foi o Luke que deu uma força lá e falou, olha esse cara e tal, não sei o que, o Luke era... esse cara. O meu teste, meu piloto foi com Emael, um democrata cristão. E aí eu gravei com o Emael e consegui fazer o quadro do assessor de imagem. Para quem não sabe, o assessor de imagem é um quadro que eu acho maravilhoso. Era maravilhoso. Assim, eu adorava fazer. É uma ideia que surgiu na Argentina, não é nossa, mas que nós fizemos, tropicalizamos de uma forma absurda. Assim. Na realidade, o quadro era só fazer os políticos falarem frases e falar a mesma frase. É legal, mas não é. A gente falou, não, calma aí, vamos fazer esse negócio. E a gente fez... A gente não falava para o político que a gente estava gravando o tempo todo. Ele achava que a gente desligava a câmera, mas na realidade a gente estava com a câmera ligada o tempo todo. E aí eu fazia sugestões de coisas e eles falavam o que eu pedia para fazer e a gente mostrava tudo com a tripa inteira, mostrava, olha, faz isso. Não, fala essa frase, faz. No baralho da vida, uma dama, né? Seria legal você falar essa e tal. E o cara ia lá e falava. Mas eu acho que ainda a cerejinha no bolo do quadro era quando eu ficava paradinho, que eu falava que a câmera era de alta sensibilidade, então eu tinha que ficar parado. Isso até hoje, eu não sei que os caras caíram nisso. Agora, e você teve muito contato com os políticos nesse momento, né? Como que era essa relação, assim? Porque a política é um pouco, né? Porque assim, você viu que eu não falei mais nada nunca, né? Eles me deram uma grana, fechou. Tá bom. Então tá bom, vamos para o próximo assunto. Vamos falar um pouco agora de culinária. Aqui nós estamos com o Arley hoje, no próximo bloco você vai ver, tá bom? Mas sabe o que é legal, cara? Porque, em geral, e eu estou falando isso mesmo, vamos nos despir de todas as críticas que nós temos ao mundo político. Pensa nisso. Tá. Vamos imaginar a imagem. O político, geralmente, 99% das vezes, é um cara, de certa forma, carismático, né? Sim. E assim, você pode não gostar, você pode não sei o quê. Dizem que até aqueles que a gente odeia existe carisma, né? Hitler era um cara muito carismático. Então, assim, é inevitável citar o fato de eles serem pessoas carismáticas. Então, eles eram muito afáveis, eu diria, assim, muito pessoas de gente boa mesmo. Todos eles me trataram muito bem, todos eles, não tive problema, não tive rusga, não tive com nenhum, a não ser um cara que não topou dar entrevista, mas
pela esperteza dele, que foi o Clodovil, que o Clodovil, eu encontrei ele no meio do Congresso Nacional e falei assim, lá né, em Brasília, eu falei, Clô, me dá uma entrevista e tal. Ele falou assim, você tem alguma fita gravada para eu ver como é? Eu falei, não tem. Ele falou, então não. E eu achei ele o cara mais sagaz, perspicaz. Agora, quando começou a ir ao ar, quer dizer, eles começaram a ver e entender como era o quadro. Parou. Aí parou, quer dizer, você fez toda uma gaveta e só foi ao ar depois que vocês tinham meio que terminado uma temporada, entre aspas. Exatamente. Gravamos por volta de 40. Tá, entendi. 40 pessoas. Foi pra caramba, assim. Bastante. Agora, aí limita o personagem, acabou o personagem. Aí acabou. É um quadro para fazer história e ter começo, meio e fim. Assim. É para causar e é nóis. Foi isso que rolou. E essa mesma situação aconteceu com o quadro do Danilo Gentili? Exatamente. Também foi uma coisa feita por tempo. E na realidade, pela trajetória do programa, o meu quadro é uma continuação do quadro do Danilo, porque ele era o repórter inexperiente e o assessor de imagem é o repórter experiente, que é o que dá as dicas pro. Então existia, pelo menos acho que na nossa cabeça ali, uma ordem natural dos papéis ali. E numa época que eu acho que é a mais frutífera do CQC, os primeiros anos, né? Mesmo depois que eu saí, principalmente nos primeiros 3, 4 anos, era um negócio maravilhoso, eu achava, pelo menos assim. Eu só fiquei o primeiro ano, né, no CQC. Não, foi revolucionário. O próprio programa era revolucionário, não só aqui no Brasil, como nas outras praças que ele passava pelo mundo. E eu acho que a galera que se encontrou ali era muito boa. Luke, Rafinha, você, Danilo, o próprio Taz, né? É uma entidade. Como que era, agora para terminar o papo CQC, como que era a relação entre vocês? Entre vocês quem? Entre vocês, atores, entre vocês, personagens do programa. Quer dizer, muitos de vocês ainda são amigos hoje, trabalham na mesma área, se encontram nos eventos, nas coisas, mas foi tranquila essa convivência? Muito, cara, muito. Por mais que a gente ouvisse uma historinha aqui e outra ali, de algum problema de um com o outro, que é natural em qualquer grupo, né? Mas o que é legal, que eu acho que é uma coisa que sempre teve no CQC que eu percebia, era aquela coisa da ironia e do sarcasmo como uma forma de você se proteger até, né? Então, assim, nós somos todos zoeirinhos na frente da câmera com todos os políticos, por que não vai ser entre nós? Então, assim, entre nós existia a broderagem, mas você percebia que era mais a zoeira, e que bom que era assim, não tem problema nenhum, mas eu só estou te falando, lembrando da época, assim. E, ao mesmo tempo, cara, ilustres desconhecidos, né, com exceção do Taz, mas que assim que estavam se tornando mais proeminentes cada um na sua área. O Danilo estava indo bem já no seu stand-up, o Luke estava detonando no Terça Insana, aí tinha o Andreoli, que já era um cara de esportes e tal, aí tinha o Oscar, que estava indo super bem no stand-up, aí tinha o Rafinha Bastos. Então, assim, toda essa galera que já tinha um certo destaque onde eles estavam, mas ainda não tinham acontecido da forma que aconteceram, né? E aí, então, foi muito legal ver, sentir e estar ali nesse momento que a ascensão estava rolando. E, ao mesmo tempo, você vê que as pessoas às vezes se perdem um pouco também, né? Naquela questão do, caramba, calma aí, eu estou muito famoso agora eu sou, né? E rola um pouco isso. E também rolam algumas facilidades, né? Algumas coisas começam a ficar mais claras e mais fáceis, mais... Eu no começo do CQC, eu sou um dos caras que não teve aquela... Não fui para a estratosfera, como eles foram, ganharam muito dinheiro, mesmo porque eu saí já no primeiro ano. Sim. Mas assim, consegui ter um pouquinho daquele sabor, daquela coisa legal e daquele negócio. Só que também vi a galera dando uma pirada e também vi, e acho normal, não acho nada... como eu sou... inteligente, não sei o quê. Acho natural, mas eu acho que ter vivido esse momento foi um negócio muito louco. Eu acho que
o CQC realmente chegou para fazer história e não só fazer história, como na história de cada um. É difícil, a gente estar conversando com o Rafael Cortez esses dias. Cara, é difícil tirar isso do nosso próprio DNA. Ainda mais, eu até nem tanto, porque eu fiquei o primeiro ano, acho que foi um tempo bacana, mas assim, a galera ficou 7, 8 anos. O Rafa estava reclamando, o pessoal só fala de mim do CQC, quer saber até de hoje do CQC. Eu falei, cara, é uma coisa boa, é um programa que marcou, é um programa que eu acho que fez o seu papel, e claro, teve seus erros, vários, mas eu acho que teve o seu papel e conseguiu marcar nossas vidas, é por isso que a gente fala tanto dele. Até outro dia, ex-CQC vai apresentar programa na TV Cultura, não é o Arlen Santana. Isso 10 anos depois, sei lá quantos anos depois. Né? É quase um BBB, coisa que tem sigla, 3 siglas, né? 3 letras. E BBB e CQC é a mesma coisa. É como eu. Uma vez Porteiro Zé, sempre Porteiro Zé. Porteiro Zé é maravilhoso, cara. E é maravilhoso. Não é? É maravilhoso. Não, é o que eu digo. Porteiro Zé continua abrindo portas para mim, graças a Deus. Então, cara. O porteiro geralmente abre, né? Como que os bonecos entraram na sua vida? Essa história do ventríloco, como que se deu isso daí? Então, e aí eu acho que ela é totalmente ligada ao CQC, por incrível que pareça, porque aí acabou, para mim, né, o CQC, e eu estava fora do programa, por diversos motivos que eu ainda, né, até hoje eu ainda não sei direito exatamente o que aconteceu e tal, mas não é uma coisa que me incomoda mais, mesmo porque já se passaram 10 anos e sei lá, até mais. Mas assim, o que rolou foi que eles compraram uma franquia a espanhola, que é o El Hormiguero, o Formigueiro, que é cara aqui, ó. E aí o Diego Barredo me chamou e falou, Warley, preciso falar contigo. E aí quando eu cheguei no escritório, nunca vou esquecer disso, cara, ele falou assim, você vai apresentar um programa com o Marco Luque. Eu falei, caraca, velho, eu era um repórter, assessor de imagem, no outro dia, agora eu vou apresentar o programa, que da hora, velho. Só que... Como é que é? Aí ele falou, é o seguinte, você vai ficar debaixo da mesa com um bonequinho assim, falando, é o Louro José. Mas foi assim. Sim. Eu juro para você que não é o Marco Luque, eu vou ficar com o braço, é isso. Sensacional, né? E aí foi isso aí quando ele me ganhou mesmo, e eu posso falar isso, cara. Eu gostei, eu achei interessante, porque eu gosto de desafios. Eu já acho um negócio. Eu falei, cara, você é o Louro José do Marco Luque, da hora. Mas aí ele falou assim: e a gente está pensando em ir lá fazer o treinamento na Espanha. Legal. Bora. Eu já ia aceitar se fosse feito aqui mesmo, mas ainda mais com a Espanha, eu falei, vamos embora. E aí eu entrei no mundo do boneco forçosamente, de uma forma maravilhosa. Então fui para a Espanha estudar com os caras, entender o que era o programa, assistimos alguns programas lá e foi maravilhoso. Aliás, nessa viagem, entre aspas aqui, o Luque falou, Arlen, vamos almoçar com o Kaká, jogador do Real Madrid na época. Cara, almoçar, a gente vai almoçar com o cara, vamos. É que o Luque é muito bem relacionado, né? O Luque é... Muito bem relacionado. Quem tinha feito a ponte foi o Ronaldo. Você viu, eu passei 20 dias com o Ronaldo na Espanha e eu não tinha nem o telefone dele. Eu sou muito ruim para fazer esses networkings assim. E aí a gente foi, almoçou e meu medo era rachar a conta, porque eu não tinha condições nenhuma de rachar a conta, cara. A gente almoçou no restaurante super chique, mas aí o Kaká bancou, acho que ele não tinha condições. E aí a gente... Olhou para nossa cara, né? Olha para nossa cara e fala, não vai pagar, melhor eu pagar, né? E aí rolou demais, foi bom demais, cara. Começamos aí comecei a estudar ventríloco e não sei o que, eu já estava fazendo stand-up por conta do CQC, coisa de 2, 3 anos antes. E aí eu vi um vídeo do Jeff Dunham, sim, que é o cara top da ventriloquia. E eu falei, pô, esse cara junta ventriloquia com stand-up. Boneco com stand-up. Eu quero saber mais disso. E comecei a pesquisar. Vi que tinha um encontro de ventrílocos lá na gringa, que se chama Vent Haven Convention.
e fui. Juntei o que tinha e o que não tinha e fui fazer o curso com os caras lá. E aí, depois disso, eu não parei nunca mais, cara. Aí comecei. Aí rolaram outras coisas, né? E você tem um boneco aí para mostrar pra gente? Claro, cara. Um pouco desta sua habilidade? Tem aqui, ó. Tem esse cara aqui. Esse aqui é o meu primeiro, que é o Antenor. Antenor. Oi, André. Tudo bem, cara? Tudo bem, Antenor, tudo bem com você? Onde é que você estava? Que você estava um pouco amassado. Estava dormindo? Eu tava ali com aquela mina ali, ó. Que isso? Oi. Com a Marta. A Marta, a esposa dele. Ah, tá. Cara, eu acho muito legal essa coisa que assim, não é simplesmente você se transforma no boneco e fica no boneco e o boneco fica falando e você tá lá atrás. Essa conversação, você tá ligado, né? É algo de genial, né, cara? E outra coisa, mano, tem que ter o cérebro, tem que ter o dom. Porque... Da tilt. Às vezes ele troca a minha voz, às vezes ele acha que eu sou mulher. Oi, e aí, André, me fala mais de você, cara. Você tem a mesma idade que eu, não, né? Não. Ele não tem noção, cara. Ele fala umas coisas besteira aqui. Mas assim, e o que é detalhe também, eu tenho 2 bonecos de cada, né? O Tenor é padre? Então, exatamente. Por que ele está de padre? Esse aqui. Oh, meu filho. Por que você está de padre, Santelano? Que eu celebrei o casamento do Rafael Narinho. Quem é Rafael Narinho? Rafael Marinho é o... Rafael Marinho. Eu sei quem é Rafael Marinho, é o humorista. Humorista. Sei. No casamento dele, a gente foi o padre. Eu e o Antenor. Fizemos a... E por isso que esse aqui está de padre. Mas o outro já que está em casa, que eu tenho usado mais. Que legal. E você não vai casar, não? Eu já casei, Antenor. Já estou casado, já tem 8 anos. Você não foi no meu casamento, o que eu acho uma desfeita. Desculpa. Se ele casou, você consegue, cara. Genial, genial. Mas então, esse aqui ele fez ele fez o casamento do Rafael Marinho e por isso que ele está de padre. Tchau, tchau. Mas, tchau, assim, Tenor, até mais. Tem acabou rolando também, de uma certa forma, uma carreira internacional, né? Porque eu fui para o Japão fazer show e numa das viagens, no último show agora nos Estados Unidos, em 2018, a gente foi fazer para o público americano. O André Milano foi comigo. Que é o bonequeiro, né? Que trabalha com a gente trabalhou com a gente no Tá Certo. Ele faz o Dudu, faz o Seu Valério e tal. Fantástico. E ele é um cara fantástico. E durante a viagem, ele falou assim: olha, no seu show, eu quero que você coloque um boneco diferente, uma coisa nova, não sei o quê. Eu falei, mas como assim, cara? E aí ele começou, durante a nossa viagem, que tinha 3, 4 dias de folga antes do show, ele começou a fazer um boneco meu, tipo uma caricatura. E aí ele fez durante a viagem esse cara aqui, ó. E aí é óbvio que eu usei no show, né? E aí, cara? Que é o Mini Warney. E a personalidade dele é o Warney também? Então, cara, como foi no show no mesmo dia que ele ficou pronto, eu nem sabia, mas ele não, ele é um cara fake, sósia, que dá em cima da minha mulher, na realidade. Mas não obstante, o Milano falou assim: olha, gostei muito, fiz o cara de espuma, mas ele falou assim: vou fazer outro seu. Eu falei: não, vai fazer outro? Vai. Então, cara, se liga. Não. Quer ver? Eu vi a imagem, é fantástico, mostre. Cara, olha isso aqui, velho. Quer ver? Deixa eu só... Ele vem andando mesmo. Isso é tão bom, cara. Ele aparece aqui, ó. Ó, já veio aqui, cara. Olha isso. Ó, que beleza. Gente, é muito legal isso aqui. Vai, anda um pouquinho. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, nessa direção. Aqui, isso. Aê, gente, olha aí. Pô, fantástico. E você pretende usar eles no show?
Pretendo fazer o show Bonecomédia novo, vai ser bem diferente. Eu tava indo bem já a peça, mas, cara, se a gente não muda, a gente não evolui. Sim. Eu quero colocar bonecos novos, com saxofone, com um monte de coisa nova. Eu tô pirando, mas não vejo a hora. Se a pandemia um dia, se o corona deixar, né? Sim. Uma passagem interessante também que você teve com o boneco, que todo mundo lembra, é impossível não lembrar, é o show do Alice in Chains, não é isso? Cara, sim. Sim. Isso foi um negócio gente, meio maluco. Essa história. A gente estava lá nos Estados Unidos gravando para o Fantástico. Já era um negócio que é enorme, né? Para nós no Brasil hoje. Quem que tem esse espaço para gravar sobre a sua participação no Encontro de Ventrílocos para um programa como o Fantástico, que tem uma audiência incrível. E aí os caras lá gravando, os caras foram embora. Eu falei, não tem mais nada para acontecer. A gente tinha um dia de folga. A gente foi dar rolê na cidade, era domingo. Na segunda noite eu vi que tinha um show do Alice in Chains para rolar no dia seguinte. E eu falei, olha que legal, cara. Seria até legal. Até comentei com o Júlio. Falei, Júlio, seria legal até a gente não viajar, ficar para assistir o show. Como fã. Sim. Beleza. Mas aí, nessas e outras, né, andando na cidade, encontramos caras e eu pedi para tirar uma foto. E aí o baterista, né, Sean Kinney, falou assim, Hi, where are you from? Aí eu falei, I'm from Brazil. E aí ele falou, what do you do, né, em Brasil? Aí eu ia falar, o Júlio chegou e falou assim, com todo o sotaque que ele é peculiar, falou assim, he's a ventriloquist. Aí o Sean, ventriloquist? Uau! O que vocês vão fazer amanhã? Falei, amanhã a gente volta pro Brasil. Ele fechou a cara e falou, que pena. Falei, mas por quê? Falei, porque vocês podiam abrir o show. Let you in at least. But hey, if you wanted to get up and sing back and do it in Portuguese. Yeah. Nobody will understand a goddamn word. Oh my God! A whole ventriloquist Portuguese. Portuguese. Amazing. I think it's awesome. That is an amazing idea. Just make cracking jokes to yourself. Going, yeah. Just like five minutes or 10 minutes. It would be A killer. gente tá indo embora amanhã, mas os caras chamaram pra fazer o show com eles de ventríloco, né? Não vou mais voltar para o Brasil nunca mais. Aí eu falei, olha, a gente vai desmarcar a passagem, vai conseguir mais um dia de hotel, mais um dia de aluguel de carro, mais um dia, não importa, a gente vai abrir o show. Imagina, um dia antes, o cara te chama para você abrir um show de rock pauleira nos Estados Unidos, em língua estrangeira, para um show que tá esperando I'm there in the box. E aí entra um cara com um nerdzinho. Oi, gente. Oi. Fala oi para eles. Oi. Não faz sentido nenhum, velho. Nenhum. Mas fez. Então, e aí, como é que foi? Tipo, como é que você se virou com isso daí? Sobre o que você falou? Cara, aí a gente começou a conversar nos grupos de humorista do WhatsApp. Ninguém acreditava que eu ia abrir o show dos Alice in Chains, achava que eu tava zoando. Ainda mais no grupo de humorista. Aí um monte de gente falou um monte de besteira, mas teve um cara que falou uma coisa que me deu uma luz, que foi o Fábio Gueré. Sei. Que falou assim, pô, Alice, você não sabe fazer nada, você sabe fazer trocadilho. Faz trocadilho. Em inglês. In English. Mas você sabe que eu falei assim, cara, você sabe que me deu uma ideia mesmo? Porque aí a gente fez o quê? Vamos fazer trocadilhos, sim, que é o que a gente tem para fazer. Não dá para chegar lá e fazer... Vou até pegar, eu tenho um aqui. Esse aqui eu nunca usei, cara. Esse aqui é o... Como eu falei que eu tenho 2 de cada, esse é o Plínio. É o Plínio... reserva. Aqui quebra a boca. Aí eu falo assim, oi, Plínio, foi para a escola hoje? Sim. E foi legal? Não. Por quê? Sei lá, o que você aprendeu na escola hoje? Aprendi a escrever. Aprendeu a escrever? Que legal! O que você escreveu? Não sei, aprendi a ler. Cara, é nessa pegada de piada. Não, mas entendi. Faz todo sentido. E funciona. Aí como é que eu vou fazer isso num show de rock, na abertura do Alice in Chains? E aí eu falei, cara, não, calma. E aí a gente começou a pirar, a Júlia e eu começamos a pesquisar
os álbuns e as músicas dos caras e falava, vamos fazer em cima disso. Stop with the buns. I'm gonna call your mother. No, you can't. Why? She's angry. Is she angry? Why? She's an angry chair. E aí, como que a gente faz? Primeira coisa, que é uma máxima da ventriloquia, né? Nunca entrar com o boneco direto. Pelo menos a mais moderna agora. Por quê? Porque te ajuda a diferenciar do boneco, né? Que a ideia é que vocês sejam dois entes diferentes. Sim. Duas unidades diferentes. Então, eu entrei primeiro, contei a história para o público. O que realmente aconteceu. Eu falei, gente, eu estava na rua, encontrei o Shankini, o cara falou, vem aqui abrir o show e eu tô aqui, me ajuda. Boa. Aí já rolou a identificação. É ali que eu acho que a gente ganhou o público. Mas eu não sabia ainda, né? Porque, sei lá, eu só estava contando uma história. Aí quando eu falei assim, mas eu vou pegar o meu amigo, que é my man in the box. And I'd like you to meet my man in the box. Boa. Fez o link. E aí se personalizou a principal música dos caras, né? Man in the Box. Genial. E aí dali a gente começou a fazer outros e outros, e só trocadilho. E quando a galera entendeu que a gente estava fazendo isso, eles urravam. É um negócio, é uma reação que a gente nunca tem, então. Era uma coisa assim. Aí faziam um trocadilho com a música Stay Away. Stay Away. Não faz isso. Don't do it. Todo mundo. Então a galera começou a pirar, drogada ou não importa. Entrou na nossa. E, cara, foi tão marcante isso que eu tava tão nervoso, obviamente. Nem lembrei da técnica de boca, nem encostei o boneco direito na base, coisas técnicas ali. Para mim, cara, isso para mim era 8º plano, tá nem aí. Era negócio de fazer aquilo. E o que aconteceu foi que eu saí e fui pro camarim, cara. Quando eu cheguei no camarim de volta, comecei a chorar, mas eu chorava, cara. Eu chorava. Eu não sei quando dizem que a gente chora porque a gente não entende, né? Aí é um outro papo para outro dia. Quando a gente começa a chorar é porque já não tem mais o que fazer, né? Ou você acha que não tem, né? É uma outra, mas pelo menos psiquicamente você não chega à conclusão, então você chora. Agora, talvez eu tenha chorado por não ter entendido o que aconteceu, não ter, porque assim ter virado o público, a galera ter curtido, ter participado. E depois, assim, quando eu sentei, falei assim, calma aí, cara, eu acabei de abrir um show de uma banda mundialmente famosa, com meus bonecos, com a minha arte, e eu comecei a chorar, porque, não sei, eu tinha que entender o que estava acontecendo, e não estava entendendo. E aí, depois ainda, enxuguei as lágrimas, fui assistir o show no meio da galera, e te juro, cara, que eu fiquei, não sei, sem exagero, umas 2 horas tirando foto com a galera depois, cara. Que legal, cara. Uma coisa tão maluca, assim, e é uma coisa marcante que a gente... É a questão que a gente pode falar se foi ou não destino isso, ou se foi uma coisa... Exatamente aí onde eu ia entrar, né? Como que funciona o destino para você aí na sua vida? Então, eu não sei se ele está totalmente, mas eu acho que é muito mais uma questão de energia, no sentido de como você encara as coisas, né? Eu acredito nisso, assim, uma coisa assim, acredito, é difícil, porque no que eu creio, assim, eu acredito em Deus, só que não bate muito com as coisas que eu falo, então porque eu talvez seja uma pessoa, eu vou começar a chorar porque eu não chego à solução, né? É isso que... Mas o que rola é que as coisas vão acontecendo de uma forma tão de graça, mas de graça que eu falo graça mesmo, assim, uma coisa de presente, porque eu acho que isso tem um pouco a ver com gratidão, com a vida, saca? E eu não estou querendo falar nada de autoajuda nem nada, não é isso, não. É outra coisa. É uma coisa de como a gente encarar a vida de uma forma mais positiva, talvez. Mais positiva
porque a gente fala sim mais do que não, né? Talvez seja isso, eu não sei, cara. Tô tentando. Quando a gente decidiu falar sobre eu isso, concordo. eu queria muito chegar numa conclusão em relação a tudo isso que acontece na vida das pessoas, mas o fato de você se sentir de uma certa forma especial, isso já é interessante. E eu estou dizendo que todo mundo deve se sentir especial, porque cada um tem a sua visão única de mundo, o seu valor. E aí eu tô falando bastante sem querer esbarrar na questão do segredo ou dessas coisas todas, que eu não acredito muito. O que eu acredito, talvez eu acredite em tudo isso, mas eu falo de outras formas, sabe? Uhum. Mas só esse paradoxo já é interessante, na minha opinião. Assim. E é maravilhoso falar sobre isso, porque eu nunca falo disso. Como também eu nunca nem tinha contado para as pessoas que eu chorei pra cacete quando eu saí do show. Eu também, falar com o brother, a gente se sente muito à vontade também. Mas assim, André, o lance eu acho que o destino são escolhas. Só que essas escolhas já estão pré-estabelecidas, porque se elas já estão, aí é o destino. Mas se elas não estão, ele não existe e é a gente que faz. Eu não sei se é um ou se é outro, mas o que você falou, eu comecei a estudar inglês muito cedo, e foi uma decisão minha. Eu me empolguei que minha mãe me ensinou as cores, mas a partir disso eu falei assim, não, eu quero aprender, porque eu via no filme, quero falar que nem essas pessoas. Tinha 9 anos, né? E aí fiquei insistindo. Meu pai e minha mãe, ninguém entendeu porque eu queria estudar inglês, porque ninguém na família nunca tinha estudado, mas foi uma coisa que eu falei, eu quero. Não sei se foi uma escolha, a gente volta sempre, né? Mas aí, por eu ter estudado inglês, aí eu fui fazer um curta-metragem, né? Já fazendo como ator. E aí eu comecei a fiz tanto curta-metragem, cara, que tem até um curta da Academia Internacional de Cinema, que é o Arlen Santana, o filme, que é uma sátira de que todos os filmes têm a maldição de ter o Arlen Santana. Muito bom isso aí. E aí, por ter me jogado, um dia eu fiz um curta e o cara sabia que eu falava inglês. E esse cara que trabalhava nesse curta trabalhava num longa na produção e ficou sabendo que o longa ia ser feito em inglês, que é o caso do Rinha, e aí me convidaram. E aí foi que começou a minha trajetória. Então, eu posso dizer que eu entrei no CQC porque eu estudei inglês. E outras coisas, como, por exemplo, o show do Hélice, você não teria feito se você não tivesse essa fluência em inglês. Exatamente. Né? É isso. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que vale a pena. Então, eu gosto de desafios. É o segundo ponto que a gente vê. A gente está fazendo aqui essa análise da vida de Warley. Fique com a gente, não sai daí. O primeiro ponto é a determinação. O segundo é dizer sim para tudo. E ele é um cara que eu conheço há muito tempo, viu? Você, telespectador, que está sempre de bom humor, que sempre entra nos projetos. Quando eu propus de fazer essa entrevista, aceitou na hora. Eu acho que esse tipo de atitude ajuda muito a gente na vida. Então, fica a dica. Boa. Mas eu acho também, André, que é muito o foco. Eu acho que tem a ver mesmo com otimismo ou não, se o copo está meio cheio ou meio vazio. Sim. Porque a pessoa, se você parar para pensar, se você olhar só o lado negativo, daria para qualquer pessoa ter. Por exemplo, eu sou um cara que sou muito otimista e tal, não sei o quê, mas eu podia chegar para você e falar, puta, fiquei só o primeiro ano do CQC, saí. Aí eu fui fazer o filme Blinders, eu estava na final, aí no final lá pegaram um canadense fazer meu papel. Mas eu acho que depende muito do ângulo, né? Eu acho que é a perspectiva mesmo. Falar assim, cara, é isso aqui, sempre isso acontece comigo. Qualquer pessoa, eu acho que podia olhar para o lado negativo. Uhum. E eu acho que vale mais a gente realmente olhar pelo lado positivo, porque realmente as coisas acontecem e a coisa da gratidão, senão a gente vai ficar muito... mesmo, aí a gente se torna uma pessoa tóxica, que aí são aquelas pessoas que você fala, puta, não dá para conversar com essa pessoa porque ela só vê o lado negativo, tudo vai dar errado, tudo vai acontecer, mas não é bem assim, não sei o quê. É isso, cara. Não, e a gente trabalha no meio, principalmente a gente que trabalha com arte, em que as pessoas têm que gostar muito da gente, né? Eu falo isso, por exemplo, no roteiro, né? Quer dizer, às vezes que eu trabalhei como roteirista, sempre é indicado por alguém que gosta do meu trabalho. E às vezes é isso, se você é um cara mal-humorado, se você é um cara pessimista, eles vão escolher outro, entendeu? Porque ninguém tá afim de trabalhar com uma pessoa que não quer ir para frente, não quer crescer, não quer desenvolver. Então, eu acho que você ser otimista, você mostrar que quer trabalhar, você acreditar nos projetos, por mais malucos que eles sejam, entendeu?
Que nem eu, tô fazendo esse projeto aqui, não sei no que vai dar, não tenho a menor É perspectiva de que... maravilhoso, velho. É legal demais, cara. Tô feliz demais. Aí, tá vendo? Lá vou eu, que nem o Júlio me chama de o Poliana. Eu sou, eu sou o Poliana mesmo, cara. De Polaina ainda. Porque, assim, o lance de a gente conseguir conversar sobre isso, parar para trocar essa ideia, é maravilhoso. Te falei isso já. Sim. Assim, eu acho que é interessante. Já estamos quase 1 hora. Você quer falar sobre mais algum assunto ou eu posso encerrar? Cara, Quer falar mais? onde você mora? Eu moro no seu coração. É isso mesmo, né? Onde você mora? Eu já me acostumei com essa sua pegadinha, tá? Eu já me acostumei, não vem não. Mas, Warley, muito legal esse papo com você. Eu queria que você falasse algumas coisas assim para fechar a nossa conversa. Aproveita para fazer aquele jabá bacaninha, fala um pouco das suas coisas. Eu sei que a gente está parado agora com a pandemia, você não deve estar fazendo show, mas aproveita para falar o que você quiser. O espaço é seu. Gente, primeiro, obrigado, André, pelo convite. É sempre bom falar contigo e dizer que eu estou aí nas redes sociais, né? Warley Santana lá no Instagram. No Face eu tô como Warley Santana. Legal. No YouTube eu tenho 2 canais. Eu tenho um que chama Warley Santana, mas o meu canal principal se chama Warley Channel, que é o meu canal. E a gente tem feito bastante coisa para o Warley Channel também e tal. Vamos postar logo mais. Mas dizer que eu tá certo na TV Cultura, que passa aos sábados, mas em algumas praças passa todo dia. Não sei se você está sabendo disso, André. Eu estou sabendo que aqui em São Paulo ele está reprisando, não sei se é reprisando, mas está passando na segunda-feira também, não é isso? E não é reprise, não. Está passando no sábado. Tá. Bom, é reprise dos primeiros, pode ser, mas assim, não passa o mesmo que o do sábado. Então, sábado às 5 da tarde. E na segunda, às 7h45 da noite. E em Minas, Goiânia e algumas outras praças, passa todos os dias, Tá Certo. Então, isso é legal demais. E aí, estamos aí, cara. Tem coisa nova vindo aí logo mais. E tem o Bonecomédia, que é a minha peça com os bonecos. Tá certo. Então, quando saírem as coisas, a gente divulga, como sempre. Gostei muito. Espero que vocês em casa também tenham gostado. Se gostaram, dá aquele like, bacaninha. Se não gostou também, pode dar o dislike, fique à vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal. O Papo Leal fica por aqui. Até a próxima.